Usa poderosamente, usa, Senhor, revela, usa nos dons do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pode sentar, amada igreja do Senhor. Falar que essa semana eu bati o recorde, hein, irmãos? Foi segunda, quarta, acho que quinta. Eu falei, meu Deus do céu, essa semana eu estou falando da palavra de Deus. Queridos, o pastor estava falando aqui do carro, né? Só que eu quero falar para vocês, quando ele me ligou, eu estava em Brasília, no seminário, a gente já estava casado, eu acho que uns 8 anos, quando a gente ganhou esse carro. E eu gostava muito desse carro. E aí, quando ele me ligou em Brasília, e eu estava lá no seminário, ele falou assim, Viviane, eu estava orando e eu senti de Deus de dar o carro. Naquela mesma hora, me deu um nó na garganta, assim, uma lágrima escorreu. Porque eu andava muito tempo a pé, só pegando o carro da Genesi do Edson, pegando o carro do Gilmar. Quando você tem algo, você fica muito feliz, né? E naquele momento me deu um nó, eu fiquei uma semana assim, meio abatida, triste, porque era um carro que eu gostava muito. Só que ontem nós meditamos, eu entendi que aquilo foi um propósito de Deus. E eu voltei de Brasília, ficamos sem carro mais 2 anos, e pior, eu fiquei sem carro grávida. Andando de motinho. Eu me lembro que o dia que eu fui ganhar bebê aqui no Ponto de Socorro do Imbu, eu fui de moto, gente, ganhar bebê. Mas eu quero dizer que valeu a pena. Valeu tanto a pena, porque se nós não tivéssemos, se o pastor, né? Porque eu acho que se fosse fazer minha vontade, eu não daria, porque não foi comigo que Deus falou, foi com ele, né? Então eu falaria não. Mas depois disso, o Senhor tem sido muito bom e muito misericordioso. Às vezes nós reclamamos tanto que o Senhor pede pequenos sacrifícios para nós, porque eu, olhando para o passado, eu consigo ver que aquilo que Deus pediu foi muito pequeno perto do que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, o que eu tenho experimentado, o que eu tenho vivenciado. E eu quero te dizer que às vezes Deus está te pedindo algo e para você nesse momento parece ser tão difícil, tão doloroso, mas aquilo que Deus tem preparado, reservado para você, vai ser além daquilo que você sonha, imagina e espera. Queridos, já trocamos de carro 3 vezes, nunca mais compramos carro parcelado. Deus teve a misericórdia, Deus usa a pessoa para nos abençoar, a sogra, mas Deus usa, porque ela poderia falar não, ela deve estar assistindo agora. Mas ela falou sim, porque o Espírito Santo é aquele que quebranta os corações, amém? Amados, o que eu queria falar com vocês nessa noite, nós estamos dando uma sequência de séries, né? Nós estamos falando sobre ser voluntário, sobre servir a Cristo, sobre ser servo. Por que a gente fala de ser voluntário? Eu acredito que voluntário fala de disponibilidade. Quando você está disposto, né? Porque você pode fazer muitas coisas para Deus, mas você tem a opção de falar, Deus, eu não quero fazer, Deus, eu quero fazer. Então, a gente se refere a voluntário, porque Deus te dá a opção de escolha. Deus nunca obriga ninguém a fazer nada. A gente sempre fala que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, certo? Só que aí Deus, ele deixa você de livre e espontânea vontade. Se você quer servir a Ele, se você quer estar aqui. Alguém está aqui obrigado hoje? Levanta a mão. Não, né? Você veio de livre e espontânea vontade. E Deus é aquele que faz a obra nas nossas vidas, amém? E hoje o tema de hoje é as barreiras que enfrentamos ao servir. Nós sabemos que em tudo na nossa vida, nós temos que enfrentar barreiras para fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que eu tenho assim percebido, que em tempos nós precisamos renovar a nossa mente. Né? Em tempos você precisa fazer uma autoanálise, você precisa fazer uma avaliação dos seus pensamentos, da sua vida, porque às vezes nós precisamos viver o novo, só que o velho está muito enraizado dentro de nós. E muitas vezes o velho vem acompanhado com muitos preconceitos. O velho vem acompanhado com muita ranzinza, com muito orgulho, muita altivez. E tudo isso cria uma barreira para nós vivermos o novo que Deus tem para nós.
Deus, Ele quer nos melhorar a cada dia. Deus, Ele quer melhorar a sua casa. Deus, Ele quer melhorar você como pessoa. Só que se você não tiver um coração ensinável, uma mente aberta, o que vai acontecer? A palavra de Deus vai chegar até você e vai voltar para mim. Por quê? Porque você não estava com o seu coração aberto, apto para aprender. Amém? Então, todo dia nós aprendemos alguma coisa. E nós estamos nessa série aprendendo a cada dia como servir. Gente, como eu amo isso. Como amar, como conviver com as pessoas. Porque isso é a coisa mais preciosa que nós temos, é as pessoas. Olha para o seu irmão e fala assim, você sabia que você é a coisa mais preciosa para Deus e para mim? Abre para mim Mateus 23, 11. E porque para muitas pessoas isso é difícil de entender. E nós vamos falar um pouquinho hoje quais as dificuldades que nos impedem nós de entendermos o servir, né? Vamos ver se está aqui. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Será o vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Queridos, por que nós enfrentamos muitas dificuldades ao servir? Porque muitas vezes fomos criados com uma mentalidade de escassez. Se eu aqui perguntar como que foi a sua infância, você vai falar, olha, eu passei fome. Minha mãe tinha dificuldade para me dar um sapato. Eu tinha que dividir a roupa com os meus irmãos. Eu trabalhei muito, eu sofri muito. E isso tudo, muitas vezes, começa a gerar em nós uma mentalidade de pobreza e escassez. A escassez faz com que nós, muitas vezes, tiramos os olhos das outras pessoas e faz nós olharmos para nós mesmo. A escassez, muitas vezes, ela deixa nós com um espírito de vitimismo, de dó, né? De espírito de inferioridade, e muitas vezes a escassez faz com que nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. E aí a gente começa a viver naquele ambiente de escassez, a sua mãe sempre, o seu pai e sua mãe falando, não tem, não dá. Come devagarzinho para que dure a semana inteira. Come um Danone por vez. Gente, isso, na verdade, não é errado, porque você está criando uma disciplina. Só que muitas vezes nós abordamos isso de uma forma errônea, como que se você comer tudo, você não vai ter mais. Eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro para ficar gastando com você o tempo inteiro. E a gente muitas vezes sabe que nada é fácil e que nós enfrentamos uma realidade. Só que se nós viemos para Cristo, o Espírito Santo, Ele faz nós confiarmos nele. Se você confia, você acredita que nada vai faltar, porque a palavra de Deus fala, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que Deus está falando para nós. Você veio para mim, mas você precisa aprender a se lançar e confiar que eu sou o Deus que provê todos os dias na sua vida. Eu sou o Deus que eu quero que você confie em mim de tal forma que eu vou te surpreender. Eu vou deixar você de boca aberta. Só que muitas vezes tiramos toda a confiança de Deus, colocamos toda a nossa confiança em nós mesmos e nos frustramos porque nós não temos o poder de mudar nem a nossa história e a história de ninguém. Então, quando nós somos criados nessa mentalidade, você acha tudo muito difícil. E aí você começa a pensar assim, eu não tenho nem para mim, como que eu vou dar para alguém? Eu dividir, imagina, eu trabalho muito. Lá em casa, eles que se viram. Porque eu não vou dar nada para ninguém, são uns comilões, umas capivaras raivosas aqui dentro. Eu não vou ficar alimentando essas bocas nervosas aqui. E querendo, sem nós percebermos, nós abrimos legalidade no mundo espiritual para demônios devoradores entrar dentro da nossa casa. Porque o diabo ama uma pessoa egoísta.
E uma das maiores barreiras que nós enfrentamos para servir é o egoísmo. Pessoas egoístas têm a tendência de só olhar ao lado dela. E vou te falar, gente, nós muitas vezes somos egoístas. Não estou falando aqui que nós somos 100%, mas o Espírito Santo quer nos trazer uma mentalidade de libertos. Antes vós erais escravos, agora sois livres, libertos. Cristo, Ele quer te libertar, Cristo quer me libertar. Cristo quer te libertar das mentiras que o diabo, que o mundo, que a nossa cultura colocou em nós. A cultura que nós somos esfomeados. A cultura que tantas coisas ruins que, se você parar para pensar, nós dentro da nossa casa, nós estamos proferindo e achamos que somos os espirituais. E o diabo se alimentando da pobreza nossa do espírito, porque muitas vezes nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio, e o nosso coração revela quão pobre de espírito nós estamos. Esse tipo de pensamento faz nós nos fecharmos para o mundo. O que é você se fechar para o mundo? É você olhar só para os seus problemas. Ai, as minhas dívidas, ai, eu não sei o quê, ai, porque em casa isso, ai, porque eu preciso comprar aquilo. E você vai vivendo dia após dia sem perceber o quão existem pessoas que estão sofrendo mais do que você e precisando muitas vezes de um abraço, de uma palavra amiga, de uma palavra de fé, ou que seja, de uma oração. O diabo, ele nos distrai de tamanha maneira, de tantas formas, que parece que nós somos as pessoas mais sofredoras e batalhadoras do planeta Terra. Porque se você conversar comigo e eu contar os meus problemas para você, nós vamos brigar quem sofre mais. E eu vou ganhar, porque eu vou falar, mas brincadeira, não vou ganhar não. É aquela pessoa que você senta para conversar, porque eu sofri nisso. Aí o outro, eu também sofri. E aí nós vamos naquele duelo infindável, quem o sofrimento é maior. Quem a ansiedade, quem tem mais ansiedade? Eu, não, você, eu gemo, eu grito. Eu não consigo dormir, por quê? Porque nós estamos olhando para os nossos problemas, para os nossos para as nossas dificuldades, mas Cristo nos chamou para nós olharmos para o outro. Aqui está falando, sede servir uns aos outros, aquele que quer ser o maior, sirva. E servir fala de você olhar para a individualidade, muitas vezes, das pessoas que estão dentro da sua casa. É igual o caso de pessoas que tiram a própria vida, e as pessoas de dentro da casa ficam assim, como assim? Eu convivia com essa pessoa, eu não via nada, e ela, de repente, eu nem sabia que ela estava com depressão. E tirou a própria vida. Por quê? Porque estava dentro da casa, mas não tinha um olhar perceptivo. Querida, a primeira coisa que nós precisamos como cristão é olhar para dentro da nossa casa. Porque nós não podemos mudar a igreja, mudar o mundo, sem primeiro mudarmos a nossa família. Porque a sua família vai representar Jesus aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olhe para dentro da sua casa. Os seus filhos estão se perdendo? O que eu e você tem feito de errado para os nossos filhos se perder? Porque os meus filhos, os seus filhos, é resultado da nossa vida espiritual. Infelizmente, eu quero te dizer que o seu filho, o meu filho, é resultado da nossa vida espiritual. Então, nós precisamos ser inteligentes, sábios, pedir para o Senhor. Você não vem aqui na igreja passar o seu tempo. Você não vem aqui na igreja achando que vou passar umas horas lá, fazer uma média com Deus e tudo certo. Não, você veio aqui para ter sua mente renovada, para você sair daqui equipado, para quando você chegar lá fora, com as armas espirituais, você desfazer todas as ciladas do diabo contra a sua casa. Amém? E qual a mentalidade de escassez? A pessoa que ela tem mentalidade de escassez é o que ela fala. O que as pessoas podem fazer por mim? Já viu aquela pessoa que ela fala assim, na cabeça dela, ela fala assim, o que as pessoas podem fazer por mim?
É sempre assim, o que o governo pode fazer por mim? O que minha mãe pode fazer por mim? O que meu pai pode fazer por mim? O que minha sogra pode fazer por mim? O que meu marido pode fazer por mim? Quando o correto seria, o que eu posso fazer pelas pessoas? Abre para nós em Lucas 6,38, rapidamente. Dai-vos a ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. O pastor acabou de falar. O que acontece? Nós, muitas vezes, queremos receber, mas não queremos dar. Muitas vezes, queremos atenção, mas não estamos dispostos a dar a atenção. Né? Outra palavra de uma mente de escassez. Para mim, tudo é muito difícil. Já viu aquela pessoa que você vai conversar com ela? Parece que as coisas para os outros é sempre mais fácil. Nossa, por que eu trabalho tanto? Nossa, por que só comigo acontecem coisas ruins? Por que as pessoas compram carro e eu não? Por que as pessoas compram casa? Queridos, todo mundo tem as suas dificuldades. Para de pensar que o raio só cai na sua cabeça. Queridos, todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades. Todos precisamos lutar junto. Outra mentalidade. Ninguém se importa com os meus problemas. E qual seria a frase certa? Eu me importo com os problemas das pessoas. Você está entendendo? Para uma igreja servir, a gente começa a ir quebrando paradigmas. Porque eu posso falar para você, você precisa servir, você precisa ser voluntário. Mas se existem tantas raízes de mentiras impregnadas em nós, tantas frases enraizadas na nossa vida, como que nós vamos nos desprender a isso para nos viver a vontade de Deus? Muitas vezes nós precisamos analisar como nós estamos, porque nós muitas vezes vemos o resultado, mas não vamos na causa. Você é o resultado de alguma causa. Amém? Outra mentalidade de pessoa escassa. Eu sempre procuro meios de tirar e nunca de dar. Sabe aquela pessoa que ela faz de tudo para tirar dos outros? Ela nunca dá nada para ninguém. Ela só quer tirar, ela encosta em um, pede dinheiro, ela encosta no outro, aquela pessoa que vai na sua casa, só come os armários, vai lá, come tudo que tem. Quando você vai na casa dela, ela te dá água para você beber. E aqui não tem isso, graças a Deus. Você está entendendo que nós precisamos quebrar? Ela só fica procurando meios de te sugar. Queridos, o suga-suga é do Satanás. Ele que quer sugar a sua alegria, a sua paz. Ele que quer sugar aquilo que você tem de bom. Mas o Espírito Santo é aquele que dá. Ele dá amor, ele dá paciência, perseverança. E às vezes nós somos assim, não é porque nós queremos, sem nós percebermos. Você vê, gente, é tão engraçado isso. Você já foi num sacolão onde tem um monte de frutinha picada para comer? Ou você vai no mercado que está servindo alguma coisa? Muitas vezes você sabe que você não vai comprar, mas está dando de graça, eu quero. Está dando, é meu direito. Está dando injeção na testa, se é de graça eu vou tomar, não. Porque a gente tem essa mentalidade de tudo que é de graça a gente quer. Só que isso não está errado em querer coisas de graça. O que está errado? Eu só querer e nunca ter nada para dar. Nunca tenho nada para oferecer. É aquela pessoa, eu não tenho nada. Irmão, leva um bolo para a igreja. Eu não vou levar porque eu não tenho nada. Você não tem uma farinha para você fazer um bolinho de chuva? Você não tem uma pipoca? Faz igual eu, vai na vizinha. Às vezes não é que nós não temos, é porque muitas vezes nós não queremos.
É isso que eu quero falar, é não querer. Esse não querer, muitas vezes, atrapalha de nós sermos abençoados. Amém? Nunca tenho nada para dar. Não vamos mudar a nossa mente se não estivermos dispostos a servir. Deixa eu correr aqui, gente, porque eu falei que ia falar pouco e já estou falando um monte. Tem pessoas que têm a sensação que o mundo deve para elas. Você já viu, conversou com pessoas assim? Ela acha que o mundo, que a família, que as pessoas estão em débito com ela. É aquela pessoa que você vai conversar. Lógico que minha mãe não me faz isso por mim, porque a igreja não faz isso por mim, porque o governo não faz isso por mim, tal pessoa não faz isso por mim. Ela acha que o mundo deve para ela, que o cosmo, as estrelas devem para ela. Queridos, isso é uma mentalidade de uma pessoa derrotada. Jesus, ele foi o maior exemplo. Eu vim para servir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós precisamos parar de mendigar. Você tem um Deus que é poderoso. Quando você precisar de algo, aprenda a orar, falar com o seu Deus. Ninguém deve nada para mim, ninguém deve nada para você, a não ser o amor. As pessoas não têm obrigação com a gente. As pessoas não têm obrigação, se um dia elas não estiverem bem, e não falar um oi. Ah, se fizer isso, se passar por mim, não olhar para mim, está no inferno. Se não me cumprimentar, se não, queridos, ninguém tem obrigação de fazer nada. Se nós fazemos é porque nós amamos, nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos porque o Espírito Santo está em nós e nós temos prazer em fazer o bem. Você tem prazer em fazer o bem. Tira essa mentalidade medíocre que as pessoas estão te devendo alguma coisa. Vocês escutaram? A palavra de Deus que diz que aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, façam vós primeiro. Nós devemos fazer. Às vezes queremos só receber, mas nós não fazemos. Ah, ninguém faz isso por mim. Você faz? Então seja você o exemplo, em nome de Jesus. E nós entramos agora na cultura do voluntariado. Queridos, o que é uma cultura? Eu falei um pouco das nossas raízes, né? E o que é uma cultura? Vê se eu escrevi certo aqui, que eu copiei do livro, que tem hora que eu copiei errado. Quando pensamos em valores, em crenças que não abrimos mão, estamos diante de uma cultura. Você é resultado da cultura. Só que quão eu e você estamos dispostos a renovar a nossa cultura? Que essa cultura que eu falo é a cultura do céu, do reino. O quão nós estamos abertos para vivenciar essa nova cultura. Jesus, em várias partes da Bíblia, ele quebra a cultura. Quando que Jesus quebra a cultura? Quando ele cura no sábado. Quando os discípulos comem sem lavar as mãos. Mas isso não é nojento? Sim, nós devemos lavar as mãos. Mas ali os sacerdotes estavam querendo impor que o lavar as mãos é mais importante. Quer explicar? Ele está olhando para mim. Outra coisa, Jesus ele ia na casa dos publicanos e da casa dos cobradores de impostos. Jesus ele se aproximou da samaritana. Você via que Jesus ele vinha quebrando todos os paradigmas. Quando que uma igreja começa a quebrar todos os paradigmas? Quando ela começa
amar aqueles que falam mal. Quando ela começa a fazer o bem àqueles a qual quer matar. A qual a igreja chega perto de quem não dá valor nenhum. A qual a igreja estende a mão para aquele que foi rejeitado pela sociedade. A qual muitas vezes a igreja abre portas para todos que desejam estar aqui. Aqui a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Muitas vezes pessoas chegaram em mim e falaram assim: você é da igreja daquele tal pessoa? Eu não vou lá porque aquela tal pessoa está lá. Mas, queridos, nós não viemos aqui para excluir, nós somos igreja que inclui. Você não é Deus não te levantou para você julgar, para você escolher quem vai ser salvo, quem não vai. Deus nos chamou para servir, não importa se é branco, se é magro, se não anda, se não tem dente, se é mendigo, não importa. Nós fazemos o papel de Jesus, nós servimos e pronto. Muitas vezes, sem nós percebermos, a cultura de julgamento está em nós. Como, queridos, se nós formos pessoas que julgam, como que nós vamos incluir? Porque vai entrar pessoas de todas maneiras aqui dentro, como já tem entrado. Nós vamos ser aqueles que olham de cima para baixo e falam: esse aí não serve. Quem é eu e você para falar quem serve e quem não serve? Se Jesus morreu na cruz, quem é eu e você na fila do pão? O Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, ama, não faz distinção. Então nós não seremos uma igreja que vai fazer distinção. Nós precisamos começar a trabalhar o território. Você que está aqui, nós estamos trabalhando esses domingos o território de uma nova igreja, de uma nova cultura, de uma nova mentalidade, de uma nova ação. Como que nós implantamos a cultura de Deus? Primeiro, através do ensino. A cultura de ser voluntário é um princípio de Deus. E quando o princípio de Deus entra em nós, nós começamos a servir. E a primeira coisa que Deus muda é o nosso coração. Porque, queridos, não tem como você servir só de aparência. Porque se você for servir de aparência, aí uma pessoa que você gosta muito, você vai servir com amor e alegria, aí você vai lá dar o seu melhor. E talvez uma pessoa que não tenha nada para te dar. É aí que Deus está de olho em você, quando ninguém vê. Porque servir quando tem espectadores é muito fácil. Tratar bem quando tem pessoas te olhando é muito fácil. Agora, você tratar bem quando ninguém está te olhando e você está no secreto. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que prova os nossos corações. Ele sabe o que tem dentro de você. Ele sabe o que tem dentro do meu coração, querido. Servir é algo de dentro para fora, é trabalhar a motivação do nosso coração, é deixar a motivação alinhada com o reino de Deus. Nós servimos a Deus de dentro para fora. Deus não tem que olhar para o nosso coração e falar: verdadeiramente, existe pequenos Cristo, pequenos servos que me representam aqui na terra, que estão encarregados de levar a minha glória, de levar o meu amor, de levar a transformação que esse mundo deseja e precisa. O reflexo de Jesus na minha vida e na sua vida é amar a Deus e servir pessoas. A segunda coisa é trabalhar as nossas motivações. Nós podemos fazer a coisa certa, mas com as motivações erradas. Queridos, Deus, Ele olha mais para as nossas motivações do que para tudo.
Tem tantas coisas para nós falarmos sobre motivações que daria para fazer uma ministração só sobre motivações. Uma primeira motivação é o que eu sirvo? O que eu tenho para servir? Talvez você vai olhar para mim e vai falar assim, pastor, eu não tenho nada. Meu Deus, eu não sei ler, não sei escrever. Mas eu quero te dizer que alguma coisa você tem para servir. Uns têm dons, habilidade, disponibilidade, talentos. Te garanto que em alguma área dessa igreja você vai se encaixar perfeitamente. Porque nós somos um corpo. E esse corpo tem espaço para todo mundo. Ninguém fica de fora. E quero te dizer mais, o nosso valor é igual. Pastores não são mais amados por Deus. Nós todos somos amados iguais por Deus. Porque no reino de Deus não existe isso. Por que servimos? Nós servimos por causa, primeiro, de um reino, a qual nós representamos. Segundo, porque nós queremos fazer por amor. Olha para o seu irmão falar amor. E como servir? Fala de qualidade. Às vezes as pessoas falam assim, já que é para os outros mesmo, eu faço o que dá. Eu tenho uma coisa na minha mente, eu faço para os outros o que eu posso fazer de melhor. Eu vou comprar um presente para alguém. Eu fico orando. A primeira coisa que eu faço é orar. Falo, Senhor, que essa pessoa venha gostar, Jesus. O Senhor é o Espírito Santo, o Senhor sabe, conhece o som dos corações. O Senhor sabe, porque às vezes você compra uma coisa cara e a pessoa nem gosta. Às vezes você dá uma pulseira e a pessoa ama, porque é gosto e às vezes não está relacionado a dinheiro, está relacionado à individualidade. E aí eu oro para o Espírito Santo. Lógico que tem hora que a gente não acerta, mas eu dou o meu melhor, né? E eu procuro, assim, dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo, naquele momento, de acordo com as minhas possibilidades. É igual quando eu vou receber alguém na minha casa. Eu quero dar o meu melhor de acordo com as minhas possibilidades. Será que você tem dado o seu melhor para Deus de acordo com as suas possibilidades? Será que você tem servido na casa de Deus, em algum ministério dessa igreja, de acordo com as suas possibilidades? Ou você pode fazer muito mais, você só tem usado 1% da sua capacidade? Isso, queridos, como servir, fala da qualidade a qual nós servimos. Mas aí Deus vai te pedir uma oferta de 100 mil reais. Deus sabe que você não tem para dar, porque Deus só pede aquilo que nós podemos oferecer, aquilo que está na minha capacidade. Deus nunca vai pedir além daquilo que está na nossa capacidade, assim como Deus não nos dá dificuldade além do que nós podemos suportar. A segunda coisa, a cultura vem pela inspiração. Quem tem coração para servir, inspira qualquer pessoa. Pessoas amorosas, pessoas que fazem o bem, pessoas dispostas, pessoas com o coração quebrantado. As outras pessoas ficam encantadas. Você quer... Muitas pessoas vêm aqui nessa igreja, pastores de fora, pessoas de fora, e a primeira coisa que eles falam para mim é: nossa, pastora, como esses irmãos são amáveis e gentis, são cativantes. E eu falo, é verdade, concordo plenamente. Como esses irmãos têm um coração generoso, eu me sinto acolhida aqui nessa igreja. Eu falo, ai, glória a Deus, é isso mesmo, eles são ainda muito mais, você não conhece nada. Talvez aquele dia eles estavam meio distraídos, eles são muito melhores do que você imagina. Ontem nós fizemos aqui um jantar de casais, foi maravilhoso, gente. Eu ganhei até uma flor linda, que a minha estava morrendo e Deus me providenciou outra.
E eu glorifiquei a Deus pelaquela flor. E quando acabou aqui, sabe o que os irmãos fizeram? Rapidinho, arrumaram, ajeitaram. Falei, essa é a igreja que eu sou. Você tem que ter orgulho de onde você está. Você tem que ter orgulho do chamado que Deus te deu. Você tem que ter orgulho de onde você está na sua casa. Tenha orgulho. Se você não amar aonde você está, se você não amar a sua igreja, se você não amar servir, aonde você vai amar? O que você vai fazer? Deus está nos dando a oportunidade de sermos melhores. E muitas vezes nós estamos murmurando e a oportunidade está passando e nós não estamos agarrando ela. Quando a cultura de ser voluntário vem, é natural que a pobreza vai embora, que a ingratidão vai embora, que a tristeza vai embora, que a violência vai embora, que a confusão vai embora. Porque quando a cultura de servir vem, ninguém está querendo ser um melhor ou maior que o outro. Nós estamos ali empenhados em fazer uns aos outros crescer. Você se alegra quando o irmão compra uma casa. Você se alegra quando um irmão canta melhor. Você se alegra quando o irmão prega melhor. Você se alegra quando o irmão rodopia e dá um glória a Deus melhor que o seu. Porque o seu foco é em fazer o outro crescer. O seu foco é fazer essa igreja crescer. Você não veio aqui porque você está passando uma dificuldade só. Você veio aqui porque você está contribuindo para o reino e para a glória de Deus, porque você está sendo cheio. E você vai chegar essa semana, você vai ter algo de Deus, você vai ter palavras de Deus para abençoar o mundo. A terceira coisa, a cultura pelo treinamento. Queridos, se nós queremos implantar a cultura do servir, nós precisamos treinar. Por que eu falo que nós precisamos treinar? Porque quando Adão e Eva pecou, entrou a maldade no mundo e o diabo quer levar nós para o pior. E aí, queridos, você aceita Jesus, você está na igreja e você está cheio de fé, bonitão. Aí você vai, quando você vai para o mundo, aí acontece uma coisa ali, aí começa o quê? Um sugador roubando a fé. Aquilo que você ganhou, começa a querer te sugar. E você começa a querer voltar a ser aquela velha criatura. Só que quando você entende a cultura do treinamento, você se treina diariamente. Você faz a manutenção do treinamento. O que é a manutenção do treinamento? Você começa a ver que você está querendo dar uma desviada, o que você faz? Dobra o seu joelho, lê a palavra, busca, volta, clama ao Senhor, pede oração, fala para o Espírito Santo falar com você, porque você está fazendo a cultura do treinamento. E do serviço? É a mesma coisa. Talvez você vai sair daqui querendo fazer algumas bondades, umas coisas boas para as pessoas. Você vai chegar na sua casa e você vai falar, pode deixar, essa semana eu que vou lavar todas as louças. O que aconteceu aqui? Que burburinho é esse? Pode deixar que essa semana eu vou dobrar todas as roupas e vou guardar tudo no guarda-roupa. E aí o que vai acontecer? Talvez você vai fazer isso e sua família nem vai falar um muito obrigado. O que você vai precisar fazer? Voltar ao treinamento para não deixar situações te desmotivar. Por isso que constantemente precisamos ter em nosso coração a prática. Qual é a primeira prática? O que eu penso? O que eu fiz hoje por alguém? Eu sempre penso isso. Será que eu fiz alguma caridade hoje? Gente, estou falando algo meu, não de vocês, cada um deve ter a realidade. É igual a Radassa fala assim, mãe, você precisa parar de ficar dando carona para as pessoas que você não conhece. Gente, quem mora em Itatuba, no fim do planeta, lá, gente, não passa ônibus. Passa ônibus muito dificilmente. E eu estou vindo para o Imbu com o carro vazio, com um monte de senhorinha no ponto.
Gente, será que as senhorinhas vai me matar? Será que o velhinho com bengala vai me dar uma coronhada na cabeça? Porque no mundo que a gente vive, eu estou com pressa, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu falo, Radassa, vazio do Senhor. Essas tias aqui que eu dou carona, elas trabalham lá. Elas fazem isso, faz aquilo. E quando eu dou carona, elas ficam tão felizes porque elas chegam 40 minutos mais cedo em casa. Para quem trabalha, mas isso é uma maravilha, que você pode tirar 40 minutos de soneca. Mas, gente, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, com essa onda de dar carona, teve um dia que eu vim de Cotia. E eu vi uma irmã de saia. Eu falei, essa daí deve ser da Assembleia de Deus, essa daí não vai me matar também, não. Aí eu parei o carro. Quando eu parei o carro, eu abaixei o vidro e falei, você quer carona? Só que eu estou indo para o Imbu. Ela falou, eu quero. Só que vocês não vão acreditar. Ela não estava indo para o Imbu. Eu falei, eu estou indo para o Imbu. Só que ela pegou e entrou no carro e fechou a porta. Ai, querida, eu não estou indo para o Imbu. Eu falei, amada, agora você não vai sair desse carro, não. Eu vou te levar em casa. Só sei, irmãos, que eu dei uma voltona, fui lá para Cotia, para uns lados que eu nem conhecia. A Radassa só olhando para mim. Onde você está indo, mãe? Eu falei, eu não sei, mas agora acho que Deus queria me usar para abençoar a vida dessa serva dele. Eu falei, deixei ela na porta da casa dela por má comunicação. Mas eu fiz com muito amor e carinho. Queridos, isso é só um exemplo. Depois eu dei risada também, mas a gente faz o que Deus manda. Então, queridos, não se feche. O que eu posso fazer? Dar um bom dia. Nossa, vai cair sua língua você dar um bom dia? Porque tem gente que é tão mal-humorado que se dá um bom dia, vai explodir. Faz um café. Leva um café para o seu parceiro de trabalho. Sai fora. Queridos, eu levava a minha marmita no meu trabalho, um dia eles quebraram a minha marmita. E eu tinha levado uma coisa que eu gostava muito, que era camarão. E aí eles foram mexer na geladeira e minha marmita estava espatifada no chão. Aí eles, ai, tudo bem, olha lá. Vai lá dentro, quando eu olhei a marmita espatifada. Sabe o que eu fiz? Ela falou, você quer que eu pague outra? Eu falei, não, jamais. Acidentes acontecem. E outras vezes eu levava a minha marmita e eles ficavam olhando para a minha comida. Eu falava, você quer? Nossa, Viviane, parece que a sua comida está tão bonita. Fica à vontade, pega aqui. Tem gente que é tão mesquinho, que se encostar no bife dele, ele entra com facão. Queridos, eu quero ensinar uma tática que eu tenho do chocolate. Tem gente que fala assim, as irmãs aqui, eu não divido o meu chocolate. Queridos, é Deus te dando livramento, divida esse chocolate. Deus falando, querida, eu não quero que você engorde mais do que você já está, divida esse chocolate. E você está aí com um monte de chocolate guardado embaixo do colchão. E não divide com a sua família. Gente, é brincadeira, tá? Estou brincando. Ofereça ajuda, elogie. Tem pessoas que só estão precisando de um elogio seu. Nossa, que comida maravilhosa. Como você é dedicada. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Faz um bolo para a vizinha. Se preocupe com o próximo. Isso daqui são algumas pequenas maneiras de nós servirmos. Eu quero passar um vídeo para nós encerrarmos, amém? Está aí, irmão, o vídeo?
Esse vídeo é muito bonitinho, gente. Pode apagar a luz para nós, por favor? Se puder apagar tudo. Não precisava nem traduzir, a gente entendeu tudo. Aleluia. A pastora falando sobre alguém que só quer tirar dos outros, né? A pessoa está assim, me dá o dinheiro. Você, não, o dinheiro que eu tinha, eu comprei esse colírio. Ah, então pinga aqui. Graças a Deus aqui não tem isso. Vamos ficar em pé. Quem foi abençoado por essa palavra?